Um advogado mineiro que ganhou projeção na greve dos caminhoneiros em 2018. Um deputado eleito que engajou milhões de pessoas no Facebook com o discurso contra a polarização em 2020. Um cabo eleitoral importantíssimo para a reação da esquerda contra a extrema-direita nas redes sociais nas eleições de 2022. Um político que estava em ascensão e até lançou um livro sobre o sucesso de seus métodos, mas que agora tem de lidar com uma investigação criminal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Dia seguinte a uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, que autorizou a abertura de um inquérito criminal contra André Janones. O deputado federal do Avante de Minas Gerais é suspeito de comandar um esquema de rachadinha em seu gabinete na Câmara. Ele está sendo investigado pela possível prática dos crimes de associação criminosa, que é a antiga formação de quadrilha, de peculato, que é quando um funcionário público obtém dinheiro ilícito em função do cargo, e de concussão, que é quando um funcionário público exige vantagens indevidas. A investigação foi autorizada agora, portanto é só o começo do trabalho da Polícia Federal, responsável por tocar o inquérito. Se o Janones é culpado ou inocente, isso quem vai dizer é a justiça lá na frente. Mas como tudo isso começou? Como é que surgiram essas suspeitas? Na semana passada, o site Metrópolis revelou um áudio gravado durante uma reunião do deputado com assessores de gabinete. Quem gravou foi um desses assessores, que agora é ex-assessor, o jornalista Cefas Luiz Paulino. A reunião é do começo de 2019, primeiro ano de mandato do parlamentar na Câmara. O não me corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil? Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver sequer colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que vai me entristecer? 1 milímetro. É interessante notar que o Janones tenta a todo momento diferenciar o que ele estava tentando fazer ali da rachadinha clássica. Ele diz que não é corrupção, que isso que ele estava propondo é legal, enfim, sugere que essa é uma alternativa para não se corromper. E aí você se pergunta, o que é exatamente uma rachadinha? Bom, essa é uma prática que ocorre quando um funcionário de gabinete, em alguns casos um funcionário fantasma, recebe o salário e repassa parte dele para o parlamentar. Ou seja, o assessor é contratado, recebe dinheiro público, pega parte desse dinheiro público e dá para o político responsável pela contratação. No caso do áudio do Janones que você ouviu, ele está pedindo parte do salário dos funcionários de gabinete para recompor o patrimônio dele, que se esvaiu, segundo ele diz nas gravações, na campanha municipal de 2016, quando ele foi candidato à prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O Janones ficou em segundo lugar nessa eleição. Esse não foi o único áudio revelado pelo Metrópolis. Logo em seguida, o site publicou outro, em que a demanda por parte dos salários dos funcionários é feita, dessa vez, para bancar uma campanha futura. Novamente, uma disputa municipal em 2020. 2020 está aí. Eu pensei da gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós.
e a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. Nessa gravação, os funcionários que estão na reunião com o Janones concordam com os argumentos dele. Dizem até que a chamada vaquinha, composta por parte dos salários dos contratados pelo gabinete do deputado, seria uma alternativa para não ceder ao sistema. Vamos colocar assim. Se cada um der R$200 na minha conta, vai ter mais ou menos R$200 mil para a gente gastar nessa campanha. R$200. Janones não disputou as eleições de 2020. As suspeitas contra o Janones se avolumaram quando o jornal Folha de São Paulo trouxe declarações de outro ex-assessor do deputado, o Fabrício Ferreira de Oliveira. Ainda na semana passada, esse ex-assessor disse que a maioria dos que ganhavam um salário alto no gabinete do deputado repassava de volta parte do que recebia, fazendo isso até em dinheiro vivo. Ou seja, são 2 assessores agora falando em rachadinha. O Janones nega que tenha recorrido a essa prática, uma prática que ficou famosa diante das suspeitas em torno da família do Jair Bolsonaro, num esquema operado, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Fabrício Queiroz, amigo do ex-presidente e ex-assessor do primogênito Flávio Bolsonaro na Assembleia Fluminense. Ouça o Janones numa entrevista ao portal UOL, em que ele diz que existe uma diferença entre a rachadinha e aquilo que ele propôs para os assessores. É muito nítida essa diferença, né? A rachadinha, como o Queiroz fazia, como o grupo bolsonarista fazia e faz até hoje, a rachadinha existe um controle. Você sabe quanto a pessoa recebe, você cobra um valor determinado, ela não colabora como quiser, você vai lá e cobra, ela tem que devolver um valor para você. Inclusive, o crime do peculato, ele exige para a sua configuração isso. Você recebe o dinheiro sai do patrimônio do colaborador e ele passa a integrar o patrimônio do parlamentar. Né? Isso é uma maneira de você desviar indiretamente. Isso é roubo, isso é corrupção, isso é você pegar dinheiro dos cofres públicos, no caso, dinheiro da União, que é de onde sai o salário meu de todos os assessores, e utilizar ele, desviar ele para pagar alguma dívida ou para o seu patrimônio particular. Ao contrário, a vaquinha você livremente, no valor que você quiser, inclusive nesse mesmo áudio é falar de R$50, R$100. O Janones afirma que os áudios que inicialmente vieram a público enfatizam frases que, soltas, podem sugerir algo ilícito, mas colocadas em contexto deixam claro que não tem nada de errado ali. O deputado afirma também que fez a proposta para os funcionários de gabinete, mas por orientação dos seus advogados não concretizou o que ele chama de vaquinha. Por isso, segundo ele, não houve crime. Além da investigação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo, o Janones vai ter que responder ao Conselho de Ética da Câmara. O PL, partido do Jair Bolsonaro, entrou com uma representação contra o deputado do Avante. E aí você pode se perguntar por que esse caso vem chamando tanta atenção. É que o Janones é uma figura sui generis, cuja trajetória é cheia de reviravoltas. Trata-se de uma figura que participou de forma ativa de grandes acontecimentos políticos da história recente do Brasil. Por isso, é importante resgatar a sua atuação. André Luiz Gaspar Janones é mineiro, tem 39 anos e nasceu na já citada Ituiutaba, cidade com pouco mais de 100 mil habitantes. Ele foi advogado por pouco mais de 10 anos. Junto com causas remuneradas, atuava gratuitamente para pessoas que precisavam de alguma providência pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Essa atividade o tornou conhecido na região do Triângulo Mineiro. Nessa época, ele era filiado ao PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Para sua primeira disputa eleitoral em 2016, ele deu uma guinada. Saiu do PT, um partido de centro-esquerda, para entrar para o PSC, o Partido Social Cristão, um partido pequeno, ligado à Assembleia de Deus, um partido de direita, que viria a atuar depois alinhado à extrema-direita bolsonarista. O Janones, vale lembrar, é evangélico, da Igreja Batista da Lagoinha. Ele ganhou projeção nacional em maio de 2018, durante a greve dos caminhoneiros, movimento que parou o Brasil por 10 dias no governo do então presidente Michel Temer. O Janones nunca trabalhou como caminhoneiro, mas virou porta-voz da categoria ao gravar vídeos de apoio à manifestação. Foi ali que ele começou a virar um fenômeno das redes sociais, especialmente no Facebook. O Janones não embarcou no golpismo que emergiu daquela greve, com pedidos de intervenção militar, mas ainda assim mantinha traços do discurso antissistema que caracterizava uma extrema-direita em ascensão. Para a eleição de meses depois, saiu do PSC para o Avante, outro partido pequeno, mas de origem trabalhista. Aí ele foi o terceiro deputado federal mais votado de Minas Gerais em 2018. Os áudios que aparecem agora são do primeiro ano dele como deputado, em 2019.
A atuação parlamentar dele, para além das suspeitas de rachadinha, foi baseada inicialmente no discurso "nem Lula nem Bolsonaro". Naquela época, o Lula, aliás, ainda estava preso pela Lava Jato. Ele viria a ser solto apenas no final de 2019, para depois ter as suas condenações anuladas pelo Supremo. O Janones, enquanto isso, foi usando sua forte presença nas redes sociais para defender bandeiras no Congresso. Ele deu tração, por exemplo, à campanha pelo pagamento de R$ 600 de auxílio emergencial na pandemia de Covid-19. Uma live sobre o assunto, feita pelo deputado no Facebook em 1º de setembro de 2020, bateu recorde mundial naquele dia, com 3.300.000 visualizações e 177 mil comentários. Sucesso nas redes, o político chegou a cogitar disputar a presidência em 2022, mas desistiu e aderiu à campanha de Lula. Ele fez uma live ao lado do petista dizendo que daria o apoio porque o Lula tinha se comprometido a manter os R$ 600 de auxílio. Mas foi no segundo turno, quando Lula e Bolsonaro se enfrentaram tete a tete, que a figura de Janones atingiu um novo patamar. Ele sugeriu que o PT adotasse um tom mais informal e uma comunicação memética nas redes sociais. Ao mesmo tempo, passou a adotar os mesmos métodos da extrema-direita bolsonarista. Tal estratégia, com posts amalucados e até uso de desinformação, foi apelidada de janonismo cultural. Se os bolsonaristas queriam brincar de difamação, eles encontraram um oponente à altura, disse o deputado. O janonismo cultural é uma alusão ao marxismo cultural, a teoria da conspiração usada por seguidores de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, que morreu em 2022. Era uma estratégia que não pretendia necessariamente furar as bolhas da esquerda. A ideia, na verdade, era manter os apoiadores do Bolsonaro ocupados, mesmo que alguns vídeos apelassem a fake news, mesmo que fossem depois derrubados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Janones, por exemplo, chegou a usar um vídeo do candidato à reeleição num evento da maçonaria para sugerir que o então presidente tinha participado de alguns rituais satânicos, ou seja, explorou preconceitos exatamente como faziam os adversários. O Janones, por fim, acabou virando um centro de disseminação de posts que acabavam reproduzidos de forma orgânica por apoiadores do Lula. O deputado pôs isso num livro intitulado Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. Nesse livro, Janones admite manipular as notícias e diz que faz isso em forma de blefe, o que, no seu entendimento, não configura desinformação. No campo da esquerda, a estratégia de guerrilha digital, usando as mesmas armas da extrema-direita, foi exaltada por alguns. O deputado chegou a fazer uma palestra no exterior sobre o tema. O Janones admite que usou um método eticamente duvidoso na eleição, mas sem recorrer à avalanche de fake news do bolsonarismo. O Janones admite também que fez vaquinha, mas sem praticar a rachadinha que assombra o bolsonarismo. A ver o que dizem os investigadores da Polícia Federal nesse último caso. Foram divulgados nesta terça-feira os dados de 2022 do PISA, sigla em inglês do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É uma prova aplicada em 81 países para avaliar o desempenho de estudantes de 15 anos em 3 áreas: matemática, leitura e ciências. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que mais chamou a atenção no resultado de 2022? A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que organiza o PISA, diz que os resultados de agora não têm precedentes. O desempenho médio nos países da OCDE, que são países ricos, caiu 15 pontos em matemática e 10 pontos em leitura em 2022, na comparação com os resultados de 2018. Em 2 décadas da prova, a pontuação média da OCDE nunca mudou mais de 4 pontos nessas disciplinas entre avaliações consecutivas. Um dos motivos apontados para esse resultado agora é a pandemia de Covid-19, que afetou muito a educação em 2020 e 2021. Mas a OCDE diz que antes de 2018, o desempenho em leitura e ciência já caía. Esse não é o cenário de todos os países avaliados no PISA. A Colômbia, o Peru e o Catar, por exemplo, melhoraram em matemática, leitura e ciências desde que começaram a participar da prova. Em outros países, o desempenho dos alunos ficou estável ao longo do tempo. E Mariana, como é que está o Brasil nessa avaliação? O Brasil vai mal. As notas do país ficaram estáveis na comparação com a dos integrantes da OCDE, mas os números estão muito baixos. Um dos destaques dos resultados de agora é o desempenho em matemática. 7 a cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não aprenderam o mínimo esperado na disciplina. Esses estudantes não conseguem resolver contas simples nem comparar a distância entre 2 rotas, por exemplo.
Enquanto nos países da OCDE o percentual de alunos com baixo desempenho em matemática é de 31%, aqui ele é de 73%. Só 1% dos alunos brasileiros registraram ótimos níveis de desempenho na disciplina. Além disso, os mais ricos conseguiram 77 pontos a mais do que os pobres. Em leitura em ciências, o Brasil registrou um desempenho melhor do que em matemática, mas ainda assim abaixo da média da OCDE. Metade dos estudantes daqui não conseguem encontrar a ideia principal em um texto, por exemplo. Já no mundo, a média geral é de 26%. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com a sua conta do Google está chegando ao fim. É um desconto de quase 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo o que a gente produz diariamente. Das investigações contra o deputado André Janones ao desempenho dos países no PISA de 2022, turma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Suzana Souza, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá!